Trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, estamos estudando apologética. Apologética, para quem não sabe, significa defesa. No nosso caso, defesa da fé cristã. E nós estamos estudando um movimento denominado Testemunhas de Jeová. Eu tenho certeza, se você mora em uma casa, numa rua, assim, de repente você já recebeu a visita de uma testemunha de Jeová. São pessoas educadas, pessoas que elas, na verdade, quando a testemunha de Jeová ela vai até sua casa, ela acredita que está prestando um serviço para Jeová. Ela acredita. E elas mesmas, em seus ensinos, na sua literatura, diz que todos têm o direito de questionar algum ensino. Porque o ensino da testemunha de Jeová ele é público. Ele é público, ele é impresso na literatura, por exemplo, a revista Sentinela e outros livros. Então, o que nós estamos fazendo aqui na nossa aula? Nós estamos analisando estes escritos, porque nós já percebemos que eles são diferentes daquilo que nós ensinamos na igreja. A verdade é essa. Então, nós só estamos comparando. E para começar o nosso ensino, que hoje é a primeira aula sobre esse grupo, eu comecei falando quem fundou o movimento. Porque todo movimento religioso tem um fundador. Por exemplo, quando nós estudamos o judaísmo, nós vemos Deus chamando Abraão, e depois nós vemos, depois de um período, Deus entregando para Moisés, no Monte Sinai, a lei. Então tem um fundador. Quando nós estudamos o cristianismo, Jesus Cristo é o fundador. Quando nós estudamos islamismo, Maomé é o fundador. E aí vai. O budismo, Buda, né? O espiritismo kardecista. Por que kardecista? Porque quem desenvolve toda a instrução daquela religião é Allan Kardec. No caso da testemunha de Jeová, eu já falei, é o Charles Taze Russell. Ele era um comerciante, estudioso, ele não chegou a fazer uma faculdade, é verdade, mas ele gostava de estudar. E ele foi estudando, os pais eram da igreja presbiteriana. Veja que interessante, os pais do Charles Taze Russell, eles eram presbiterianos. E ele saiu da igreja presbiteriana, foi para o adventismo do sétimo dia, da onde ele absorveu a doutrina do sono da alma. Nós vamos estudar essa doutrina aí, né, nesta matéria. E ele escreveu vários livros e ele documentou a data que Jesus iria voltar. Ele profetizou, por exemplo, em 1874, ele começou falando da presença invisível de Jesus. Ele começou a ensinar que Jesus voltou, mas de forma invisível, e que voltaria para que acontecesse a grande batalha do Armagedon, prevista em Apocalipse. Ele disse que Jesus voltaria em 1914, só que não aconteceu. Aí que é o problema de profetizar e documentar. Depois ele disse que era 1915, também não aconteceu, 1918, só que ele faleceu antes, mas também não aconteceu. Aí nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 18 de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, né? O Pentateuco, o quinto livro, nós já aprendemos. Olha o que diz no verso 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então, como que nós sabemos? Se uma pessoa falar em nome do Senhor, escrever que teve uma revelação, que descobriu alguma coisa e começar a ensinar alguma coisa em nome de Deus, como que a gente sabe se o que ele previu, se o que ele falou que iria acontecer é verdade? Então diz o texto, a resposta está aqui. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Quer dizer, ele documentou que Jesus voltaria várias vezes e não voltou. Então, é até triste dizer, mas ele foi para a galeria dos falsos profetas. A verdade é essa. Depois nós vimos que o sucessor dele, em 1917, o sucessor dele, que ficou até 1942, o Joseph Rutherford, o Rutherford, conhecido como Rutherford, ele escreveu um livro chamado Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão.
Olha que título sugestivo. Milhões que agora vivem jamais morrerão. E ele, nesse livro, documenta que Jesus voltaria em 1925. Ele documentou. Esse livro foi escrito para 30 línguas. 30 línguas. Foi traduzido, a tiragem foi de 3 milhões e 500 mil exemplares. 3 milhões e 500 mil exemplares. O ICP tem uma cópia desse livro. E nesse livro ele fala que tudo iria acontecer, né? A volta de Jesus de maneira visível em 1925. Só que não aconteceu nada disso. Ele disse que os profetas ressuscitariam. Chegou até montar um palacete em San Diego, nos Estados Unidos, para receber os patriarcas que ressuscitariam. Só que nada disso aconteceu. Então, como diz o texto, se o profeta falar e não acontecer, com soberba falou o profeta. Essa palavra não é a palavra que o Senhor falou. Depois ficou aí outras obras que eu só estou fazendo um resumo. Depois o Nathan Knorr, que assume em 1942, depois que morreu o Rutherford, ele lançou o Novo Testamento traduzido, né, na linguagem chamando Jesus de um Deus. O Novo Testamento, a Bíblia, que é chamada a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, grafam Jesus como um Deus com letra minúscula e acrescentou um. Esse um não tem no original. Eles grafam o Espírito Santo com letra minúscula, porque não acreditam na pessoa do Espírito Santo. A verdade é essa, pode perguntar para uma testemunha de Jeová. E ele documentou que esse Armagedon, a batalha final, aconteceria em 1975. Em 1975. Ele documentou, nós temos esse material no ICP. E aí o povo fica esperando. O povo acredita no seu líder. As pessoas depositam fé no líder. E começaram a trabalhar, fazer o trabalho mais árduo de em casa, dizendo para as pessoas, olha, você precisa virar uma testemunha de Jeová. Porque a batalha final vai acontecer em 1975. Só que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Então, o que a Bíblia ensina quando o profeta, quando uma pessoa fala em nome do Senhor, documenta, e pede para que as pessoas saiam ensinando o que ele revelou, e não acontece nada. É chamado no que da Bíblia? O termo é esse, falso profeta. Não tem outro nome. E a liderança sabe do que eu estou falando. Mas daí, o sucessor dele, ele morreu, o Frederic Franz, que foi também um dos presidentes, um dos líderes, disse o seguinte, que a pregação do Evangelho ia encerrar em 1989. Olha só, documentou também, olha, a pregação do Evangelho vai só até 1989, depois não vai mais ter pregação do Evangelho. Para aí a pregação do Evangelho, dita, aquele ide de Jesus, ide, ensinai, só até 1987, segundo o Frederic Franz. 1900, eu tenho a data aqui, ó, 89, desculpa, 1989. 1989, corrige aí, por favor. Mas o que aconteceu? O Evangelho parou? Não. Não estão pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, não parou. E nem elas pararam. Nem as próprias testemunhas de Jeová obedeceram à profecia do líder. Então o que acontece? Se o líder fala e não aconteceu, ele vai para a galeria dos falsos profetas. É isso que nós estamos estudando. É isso que nós estamos estudando. E uma coisa importante que eu aprendi, e é verdade, não existe no mundo, olha que palavra forte, não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Você sabia disso? Aliás, elas mesmas ensinam isso. Elas ensinam isso. Que não tem no mundo, que não tem como conhecer a palavra de Deus sem estudar com elas. Então não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia.
Não tem como, porque não tem na Bíblia aquela religião, aquilo que é ensinado. Porém, você vai encontrar milhares e milhares de pessoas no mundo que foram transformadas por Deus só lendo a Bíblia. Você sabia disso? Que só a leitura da Bíblia, com humildade e com sinceridade, Deus fala com a pessoa e transforma a pessoa. A Bíblia tem esse poder. Aliás, é o livro que mais transformou vidas no mundo. Olha que bênção, tá bom? Muito bem, na próxima aula nós vamos aprender como surgiu a tradução Novo Mundo, que é, entre parênteses, a Bíblia que as Testemunhas de Jeová utiliza. E os versículos que foram modificados, vou usar esse termo, os versículos que foram modificados. Está gostando da aula? Está aprendendo a palavra de Deus? Então, dá um like aí, compartilhe. Compartilhe com o pessoal na rede, no Facebook. Acesse o nosso site. É importante acessar o nosso site. Vou pedir para pôr na tela. É o www.icp.com.br www.icp.com.br. Lá você encontra essa Bíblia, a Bíblia Apologética de Estudo. Você encontra também os nossos módulos, os módulos para você, porque você está fazendo o curso, está pegando as aulas aí na internet, mas e o seu diploma? Como você vai receber o seu diploma? Como você vai provar que você estudou? Então precisa ligar para a gente, precisa acessar o nosso site, peça o material, lá tem tudo detalhado, peça os DVDs, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Entre em contato conosco, que eu não tenho dúvida disso, que o seu ministério será abençoado, a sua família será abençoada, os seus amigos serão abençoados, porque o nosso Senhor Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, tá bom? Então, acesse o nosso site e você vai encontrar tudo lá para ser abençoado. É o www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.